Oi, gente. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o que eu vejo de errado que tem acontecido na vacinação do coronavírus no Brasil. Era uma coisa que eu não queria estar aqui falando, que eu talvez pudesse ignorar, mas depois de ver tanta coisa, no meu ponto de vista, errada acontecendo, e depois de ter um luto na minha família também, que eu relaciono muito com isso, eu me sinto na obrigação de vir aqui falar, na obrigação de vir aqui tentar alertar, nem que seja uma pessoa que seja alertada sobre isso, eu acho que eu já ficaria feliz. E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, né, esse luto que a gente teve na nossa família, e depois eu vou falar o porquê que eu acho errado o que tá acontecendo no Brasil. Bom, gente, a pessoa da minha família que faleceu foi a minha tia. Ela era, assim, uma pessoa como uma segunda mãe pra mim, e foi algo que aconteceu de uma hora pra outra, então a gente não teve tempo, assim, de dizer vamos orar, né? Ela simplesmente faleceu de uma hora pra outra, eu recebi a ligação. Eu não pude voltar pro Brasil, eu tô fazendo um intercâmbio voluntário aqui e tem todo um contrato, eu não poderia voltar pro Brasil nesse momento. Me doeu muito por ser ela e pelo fato de não poder estar, por exemplo, com a minha mãe, que era a irmã dela que faleceu, e eu não poder estar lá pra abraçar minha mãe. Acho que só quem tem um luto, né, de uma pessoa tão próxima, sabe o quanto é dolorido, porque quando a gente vê pessoas falecendo, a gente fica triste, quando a gente ouve, quando a gente lê, mas quando de fato acontece com a gente uma coisa assim, parece que o mundo, o chão do nosso pé desaparece e de certa maneira em alguns momentos parece que a gente vai enlouquecer. Mas isso aconteceu já faz mais de um mês, então eu não vim aqui no calor da emoção falar, eu não vim aqui falar, mostrar somente a minha indignação pelo que aconteceu com ela, mas eu vim também aqui depois de ter pesquisado muita coisa, depois de ter buscado informação pra falar pra vocês. Ressaltando que, em primeiro lugar, eu não sou contra a vacinação, eu não sou contra a ciência, acredito que muitas pessoas deram o seu melhor e buscaram desenvolver da melhor forma possível as vacinas. Eu mesma já sou vacinada, eu recebi a vacina da BioNTech, da Pfizer, e eu recebi a primeira dose em março e a segunda dose em abril, porque eu sou voluntária em um maternal, um jardim de infância, então eu trabalho com crianças e como crianças são muito propensas a propagar o vírus, né, então eu recebi a vacina. Bom, gente, falando sobre o caso da minha tia, o que aconteceu com ela. Ela morava em Santa Catarina, na cidade de Rio Negrinho, e ela já tinha um histórico de doenças como doença do coração, hipertensão, problema de coagulação, e ela não tinha um grau de escolaridade alto. Provavelmente ela recebeu a informação de que ela ia receber a vacina, ela foi lá simplesmente para receber a vacina e pensar que ela estaria imunizada e estaria tudo bem. Eu estive e estou acompanhando como que tá a vacinação no Brasil, até mesmo para saber sobre a minha família, sobre os meus pais. E quando eu perguntei pra minha mãe se essa tia e o marido dela já tinham recebido a vacina, minha mãe falou que já, e minha mãe falou que não sabia qual era. Alguns dias depois, minha mãe falou pra mim que ela tinha recebido a AstraZeneca, e o meu tio a Coronavac. Eu não tive um bom sentimento quando minha mãe falou isso, porque aqui na Alemanha a AstraZeneca deu muito problema. Eu busquei os efeitos colaterais que ela pudesse ter, né, que as pessoas que recebem a vacina da AstraZeneca podem ter. E busquei os efeitos anormais que pudessem acontecer. E enviei pra minha mãe e pedi pra que minha mãe enviasse pra ela. Porém, isso foi 2 dias antes dela vir a óbito. Na quarta-feira, 12 de maio, ela faleceu. E a minha indignação é tanto o fato da gente não ter a explicação do que aconteceu, porque ela faleceu mais ou menos às 4, 5 da tarde. Os meus pais saíram de Curitiba e foram para essa cidade. Os filhos dela saíram das cidades deles, por exemplo, Ibirama, Blumenau, que são cidades um pouco mais longe dessa cidade em que ela vivia. Chegaram lá, já era muito tarde e ela já estava sendo preparada para o velório. Os médicos não falaram nada, os médicos não buscaram entender o que aconteceu, falaram simplesmente que foi causas naturais. Ou seja, não foi buscado entender o que de fato aconteceu com ela. Foi colocado que foi simplesmente causas naturais porque anteriormente ela já tinha um histórico de problemas de saúde. Eu não posso ficar falando, por exemplo, pros meus primos, pra minha mãe, por que eles não buscaram entender, pro meu tio, esposo dela, por exemplo, por que eles não buscaram entender o que aconteceu, por que não foi buscado de fato uma resposta, porque nesse momento a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é doloroso, mas a minha indignação é eles não terem tido de fato uma resposta do que aconteceu. E provavelmente ela não foi a única pessoa que passou por isso, né? Eu questionei os meus primos, eu questionei a minha mãe a respeito de uma autópsia. Por que não foi feita, por que não foi buscado investigar isso nela. E fica uma grande dúvida a respeito disso, por que não foi buscado, por que não foi buscado entender, por que foi tudo feito muito rápido. Fica também o meu questionamento, por exemplo, eu gostaria muito que esse vídeo chegasse no Ministério da Saúde, por exemplo, eu gostaria muito que esse vídeo chegasse na administração da cidade de Rio Negrinho e que eles buscassem entender o que vem acontecendo com as pessoas que morrem após receber uma vacina, que muitos países têm alertado a respeito disso, muitos países têm proibido, e o engraçado é que o Brasil agora tem recebido muita vacina da AstraZeneca.
E, gente, o problema não está puramente na vacina da AstraZeneca. O problema está no pré-vacinação. O problema está antes da vacina ser aplicada. Qual é a minha maior indignação? A minha maior indignação é o fato de... Eu, por exemplo, recebi a vacina aqui na Alemanha, como eu já disse, da BioNTech, da Pfizer. E no dia que eu fui receber a vacina, tinha um médico lá. Eu tive, nas duas vezes, nas duas doses, tinham médicos. Eles conversaram comigo, eles me deram um formulário para preencher. Eles perguntaram se eu tinha alguma doença. E eles perguntaram se eu fazia uso de medicamentos de uso contínuo. Isso acontece por quê? Porque se necessita saber o histórico de um paciente quando você vai aplicar a vacina nele, o que não está acontecendo no Brasil. Eu estive fazendo pesquisas nas redes sociais e perguntando se essas pessoas tinham recebido a vacina, como que foi feito, e eu tive muitas respostas que me geraram maior indignação. O que eu tenho observado é que, por exemplo, em grandes cidades ou nas capitais, é onde tem um pouquinho mais de controle, é onde tem um pouquinho mais de sensibilidade em buscar o que o paciente tem, o que o paciente apresenta antes de receber a vacina para saber se ele pode receber aquela vacina. Porque é o caso que aconteceu aqui na Alemanha, muitas pessoas não podem receber a AstraZeneca, muitas pessoas receberam a primeira dose e não podem receber a segunda, muitas pessoas puderam se negar a receber a segunda dose da AstraZeneca, o que também não acontece no Brasil. Muitas pessoas que eu comentei aqui na Alemanha sobre o que aconteceu com a minha tia, falaram assim pra mim, mas ela não consultou o médico dela antes de receber a vacina? Aí, primeiro que no Brasil a gente não tem o médico dela, né? Se você não tem um plano de saúde ou se você não tem um médico de família que te acompanha, você tem o SUS, né? Primeiramente isso, você tem o SUS e você não tem o seu médico no SUS. Você recebe uma consulta, você marca uma consulta no SUS, você recebe a consulta um ano depois, praticamente, e aí você vai lá, faz a consulta com qualquer médico, você não tem o seu médico. Segundo, não havia esse médico para avaliar as pessoas, por exemplo, no caso da minha tia e no caso de muitas outras pessoas que eu pesquisei e me responderam. Eu vou ler para vocês algumas das respostas que eu recebi, para que vocês entendam a minha indignação, a minha preocupação e para que vocês também estejam alerta de como vem acontecendo com pessoas próximas a você, de como vem acontecendo com você, caso você receba a vacina, caso já tenha recebido, para você analisar e tirar suas próprias conclusões. Eu não vou divulgar o nome das pessoas que responderam as minhas pesquisas, porque eu não sei se elas me autorizam a divulgar, mas eu vou divulgar as respostas e vocês podem, como eu disse, tirar suas próprias conclusões. Então, por exemplo, aqui, eu tive a resposta de uma pessoa que ela disse: Oi, foram feitas perguntas. Essa pessoa mora na cidade de Curitiba, ou seja, é uma capital. Outra pessoa me respondeu e ela disse que ela e a mãe dela, eu vou responder pra vocês como ela: Oi, eu e minha mãe tomamos a AstraZeneca e não nos perguntaram nada. Aí eu tive uma resposta que foi bem detalhada e que me fez entender mais ainda que está sendo feita uma discriminação. Ou seja, uma das minhas indignações também é que aqui na Alemanha as coisas ocorrem de maneira muito uniforme. Então, assim, em cidades pequenas acontece igual está acontecendo em Berlim, por exemplo, que é a capital. Porém, no Brasil, as coisas estão sendo discriminadas, ou seja, em cidades pequenas acontece de uma maneira, em cidades grandes de outra, em capitais de outra e assim por diante. Essa resposta que eu tive foi: depende da cidade. Em Joinville tem um sistema de cadastramento onde você especifica o grupo ao qual pertence e no dia da vacinação precisa levar documentos comprobatórios, seja de comorbidade, se profissional da saúde ou da educação e etc. E essa pessoa me respondeu: aqui não ouvi de casos como este. Ocorre de precisar ir ao médico para ser liberado para receber a vacina se for imunossuprimido. Mas de optar por receber uma ou outra, eu não tenho conhecimento. Os pacientes imunossuprimidos são pacientes que já têm o sistema imunológico mais afetado, como, por exemplo, pacientes que já tiveram tratamento de câncer, pessoas com HIV, pessoas com doenças reumáticas e etc. Aí outra pessoa me respondeu: depende da cidade. Em Curitiba, eles têm reservado a Pfizer para grupos com comorbidades distantes. Se a pessoa for idosa com comorbidades e não tiver a comprovação dessas doenças, ela vai tomar AstraZeneca ou Coronavac, provavelmente. Precisa comprovar e entrar pelo grupo correto. Meu pai tinha várias comorbidades, mas como não levaram as comprovações, ele tomou a que estava reservada para idosos, a AstraZeneca, e não a Pfizer. Aí outra pessoa respondeu ali que ela foi perguntada se ela teve corona nos últimos 30 dias, ou se ela esteve com pessoas nos últimos 30 dias que provavelmente testaram positivo para o coronavírus, se ela tinha tomado vacina da gripe, ou se ela tinha algum sintoma. Aí outra pessoa me respondeu: oi, Tayla, dos meus familiares, nenhum foi questionado quanto a doenças. No entanto, meu irmão, que tem problemas de circulação, a médica angiologista que atende ele, falou que quando ele fosse fazer, a Coronavac seria a melhor. Mas como não tem escolha, foi a que estava disponível e fez a AstraZeneca mesmo. E ele foi quem menos teve reação. Aí teve outra pessoa que colocou: foram feitas sim, com papelada e tudo, em São Paulo. Aí outra pessoa colocou: sou do grupo de comorbidades e tomei a Pfizer, em Curitiba. Não tem como escolher qual você vai tomar, é a que tiver no dia que você for.
No momento da aplicação, não fazem pergunta alguma sobre doenças ou alergias. Ninguém perguntou nem se eu sabia qual comorbidade estava no meu atestado. Aí essa pessoa colocou: minha tia tomou por ser da área da saúde. Para ela, além de verem os documentos, perguntaram a profissão, onde trabalha e etc. Todas as perguntas relacionadas a isso foram feitas pela médica que me deu o atestado. Não sei se essas informações vão para o sistema que a prefeitura tem acesso ou não. Mas, por mais que não tenham perguntado sobre doença na hora, todo mundo da fila passou por pelo menos 3 pessoas diferentes que conferiram a autenticidade dos atestados e assinaram uma declaração de ciência dos possíveis efeitos. Aqui vocês já conseguem ver a disparidade de como vem acontecendo a vacinação. Tenho aqui outro grupo de resposta e as pessoas responderam o seguinte. Teve uma pessoa que respondeu que não foram feitas perguntas, os efeitos colaterais foram pesados, mas nada comparado a ter Covid. Outra pessoa respondeu: minha mãe tomou a AstraZeneca. Ela faz uso de remédio controlado. Não fizeram nenhuma pergunta. Apenas aplicaram sem saber a doença que ela tem. Desde então, vem sentindo tonturas. Essa pessoa não tem a mínima noção de por que eu estava fazendo essas perguntas e ela respondeu exatamente o que eu queria saber. Teve uma outra pessoa que respondeu: eu, mãe e pai tomamos Coronavac, nenhuma pergunta sobre nada. Meu pai tomou hoje e não perguntaram nada. Outra pessoa respondeu: oi amiga, o pai tomou a AstraZeneca e não perguntaram nada. Só a idade, dar o braço e sucesso. Aí teve uma outra amiga que ela respondeu: amiga, eles pegam uma listinha bem curta de autorização, mas que eu lembre e que eu saiba, não fazem perguntas específicas. Aí teve uma amiga que respondeu: minha mãe e a Bia tomaram essa, amiga, ou seja, a AstraZeneca. Elas tomaram por terem comorbidade. Aí ela disse ali, não aparece a resposta inteira, mas ela disse que elas foram no médico e receberam o atestado pra receber a vacina. Aí teve um amigo que colocou: tomei, ninguém perguntou nada. Teve uma amiga que colocou: pra mim foram feitas perguntas. Bom, gente, diante disso eu quero que vocês entendam o fato de como as coisas estão sendo feitas. Pra mim soa muito como uma desorganização, e uma desorganização que pode ser fatal em muitos casos. Eu sigo o professor Jubilu no Instagram, eu gosto muito do jeito dele de ensinar, gosto muito do método dele, gosto muito das explicações que ele dá. E ele fez um post recentemente falando sobre a AstraZeneca. Virou muito popular os memes e as falas sobre os efeitos colaterais da AstraZeneca. Lembrando, gente, que qualquer vacina vai dar efeitos colaterais dependendo do teu organismo. Eu mesma tomei a BioNTech da Pfizer aqui. E eu tive febre, tive dor de cabeça, tive dor no corpo. Após a aplicação da segunda dose. Na primeira dose eu tive somente dor no braço, na segunda dose eu tive todos esses efeitos. Eu tive mais ou menos 2 noites de reações. Tomei a vacina umas 10 da manhã, trabalhei na parte da tarde e fui dormir à noite. Eu já comecei a ter reações umas 10 da noite, dor de cabeça, tontura, dor no corpo. E aí eu dormi, me despertei mais ou menos às 3 da manhã com os efeitos mais fortes. E às 7h30 da manhã, quando eu me despertei para ir trabalhar, as pessoas com quem eu moro, né, a família com quem eu moro, falaram: olha, avisa lá que você não pode trabalhar, porque é normal que tenha esses efeitos, é bom que você fique aqui e durma mais um pouco, que tome o medicamento. Isso foi mais ou menos às 7h30 da manhã. Às 11h30 da manhã eu despertei bem outra vez. E aí eu trabalhei na parte da tarde e lembro que às 10 da noite eu comecei de novo a ter reações, né? Tive dor no corpo, dor de cabeça, um mal-estar assim como náuseas, e eu já sabia o que era. Outro dia, às 7h30 da manhã, eu acordei bem outra vez. E aí eu não tive mais reações. Não tô aqui falando qual remédio você deve tomar, porque cada um tem que se consultar, não pode sair tomando qualquer medicamento. Mas tô aqui falando que qualquer vacina vai dar reação. O problema das vacinas não são as reações, o problema é como elas estão sendo aplicadas sem conhecer o histórico do paciente de doenças. Aí o post que o professor Jubilu fez, que me chamou muito a atenção, foi: a AstraZeneca te deu uma surra, vem ver o porquê. É o fato da vacina estar dando muitas reações nas pessoas. Aí ele vai explicar o porquê que dá essas reações, né? O fato da vacina da AstraZeneca ter um vírus dentro dela que é colocado para atuar contra o coronavírus e tudo mais. Vocês podem pesquisar e buscar entender o que acontece. E aí o que me chamou a atenção foi que em um dos posts, né, em uma das fotos que ele colocou lá, ele colocou assim: e o risco de trombose? E aí tem ali, né, a vacina da AstraZeneca, ela tem um risco de trombose para 0,0004%, ou seja, 0,0004%. Coisas como anticoncepcionais, gravidez e o próprio coronavírus, eles têm uma chance muito maior de trombose. Porém, gente, nesse 0,0004, a minha indignação é que muitas pessoas estão morrendo
possivelmente por isso, e não estão sendo contabilizadas, uma vez que muitas pessoas estão recebendo a vacina de qualquer maneira, não está sendo contabilizado, porque como eu disse, eu vi muitos casos aqui acontecendo, eu sabia dessas informações, e eu vi o que aconteceu com a minha tia no Brasil, que simplesmente não foi pesquisado porque ela faleceu, simplesmente não foi buscado entender o que aconteceu com ela. E dado o fato que foi dito que ela teve um infarto, possivelmente com uma trombose, a gente consegue ligar os fatos e entender que possivelmente ela pode sim ter morrido após receber a AstraZeneca, sendo que ela não poderia ter recebido. E aí nesse vídeo eu quero deixar para vocês tanto a minha indignação com isso que aconteceu, tanto um alerta para que as pessoas possam tentar mostrar aos médicos os seus históricos de doença para tentar entender qual vacina seria a melhor em cada caso. O que não vem sendo falado no Brasil, essas informações não vêm sendo divulgadas, não vem sendo falado, busque um médico para tentar entender, ou o que deveria acontecer é que no dia da vacinação cada pessoa falasse com o médico antes de receber a vacina, como foi o que aconteceu comigo aqui na Alemanha. E aí a vacina vem sendo distribuída de maneiras diferentes, dependendo do lugar, e pessoas, infelizmente, vêm falecendo e a gente não consegue saber o porquê. Porque eu recebi muitas respostas de pessoas tentando entender o porquê que eu tava fazendo essas perguntas nas redes sociais e eu explicava o que aconteceu e as pessoas falavam, nossa, mas eu conheço fulana que também faleceu após receber a vacina e também tinha tais doenças, também teve trombose, também aconteceu isso, não foi uma nem duas respostas, gente, foram várias. E mais uma vez, reforçando aqui a minha indignação de buscar entender. Queria muito que esse vídeo chegasse, como eu já disse, no Ministério da Saúde, na organização de quem está por trás do fornecimento da vacinação na cidade de Rio Negrinho, para tentar entender, por exemplo, o que aconteceu com a minha tia, e que vocês reflitam, busquem se informar, busquem um médico, busquem entender o seu histórico de doença e passar para algum médico antes de receber a vacinação. Porque, por exemplo, eu tenho uma prima que ela trabalha em um hospital, e ela recebeu a vacina em janeiro, justamente porque ela está na área da saúde, ela precisava receber, e ela disse pra mim que ela simplesmente recebeu a vacina. Não foi perguntado nada, não foi dito nada também. Então, vocês podem imaginar o risco que as pessoas estão correndo em simplesmente receber uma vacina que talvez elas não poderiam. E mais uma vez reforçando, eu não sou contra a vacinação, eu sou a favor da vacinação, mas de uma maneira certa, de uma maneira correta, de uma maneira atenciosa. E aí eu entendo o fato de que nós somos 200 milhões de brasileiros, eu entendo o fato de que eu não posso comparar o Brasil com a Alemanha, mas o mínimo de cuidado com as pessoas antes da vacinação é o mínimo que a gente pode esperar, porque não adianta um país querer fazer uma vacinação em massa para pessoas não continuarem morrendo do coronavírus, mas infelizmente as pessoas morrerem após receber a vacina. E não é coisa da minha cabeça, não é coisa que foi inventada, são fatos comprovados que pessoas sim morreram após receber a vacina, como por exemplo com os casos de trombose com a vacina da AstraZeneca. Eu incentivo vocês a buscarem, a pesquisarem, tá aí nos meios de comunicação, tá aí nos noticiários, as pessoas podem encontrar essas informações por conta própria, eu não trouxe nenhuma aqui, mas vocês podem buscar e encontrar. O que me indigna é que não está sendo falado isso no Brasil, não está sendo falado para que as pessoas pensem e se preparem no sentido, veja qual é o seu histórico de vacina, no sentido, veja qual é o seu histórico de doença, informe um médico, busque um médico, que é o que é muito falado aqui na Alemanha. No Brasil não vem sendo falado isso. Contribuam compartilhando esse vídeo, ele vai estar tanto no YouTube quanto também nas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram, e a minha vontade é que ele chegue no maior número de pessoas possível.